Como que um ansioso pode aprender a lidar melhor com os pensamentos? Seja bem-vindo aí, né, a mais um Psi Responde, que é esse quadro que eu respondo algumas perguntas que as pessoas me deixam lá no meu perfil do Instagram. Então eu recebi essa pergunta sobre como que uma pessoa ansiosa pode lidar melhor com os pensamentos aí. A gente sabe que uma pessoa ansiosa costuma ter vários pensamentos e às vezes é difícil de conseguir lidar com eles. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre ansiedade e pensamentos. O meu nome é Michelle, eu sou psicóloga e aqui nesse canal a gente conversa sobre alguns assuntos aí relacionados à psicologia e desenvolvimento pessoal. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos lá, falando primeiro um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade tem algumas características aí que são bem comuns e algumas delas são esse pensamento acelerado, dificuldade de lidar com incertezas, ficar pensando sempre no pior cenário possível. Quem sofre com ansiedade vai entender do que eu tô falando, mas tem muito dessa antecipação, esse sofrer antecipadamente. E toda essa ansiedade, ela se manifesta através dos pensamentos, que a gente tem esse pensamento, assim, né, muito acelerado, esses cenários catastróficos aí, e isso vai fazendo com que aumente ainda mais a ansiedade. Então tem essa relação entre estar ansioso, ter um pensamento e esse pensamento causar mais ansiedade ainda. A ansiedade desperta essa sensação de perigo no corpo. Então é meio que aquilo de que eu sei que alguma coisa errada vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei o que, mas vai acontecer. E essa sensação faz com que a gente tenha vários pensamentos aí. E muito disso pode vir de alguma experiência aí também, de tu já ter passado por alguma coisa e ter aquele pensamento de novo. Ah, já aconteceu isso aqui comigo, isso vai se repetir, vai ser dessa forma. Então a gente pega uma informação, se baseia nela e aquilo vai alimentando esse pensamento que vem junto com a ansiedade. Às vezes foi algo que aconteceu, às vezes só um medo de que vá acontecer alguma coisa, de ficar tentando prever, né, querer controlar. Tem muito essa vontade de tentar controlar o futuro, controlar quais são os resultados que vão acontecer ali. E a gente sabe que a gente não tem controle sobre as coisas. Isso vai causando cada vez mais ansiedade. Essa tentativa de controle faz com que a ansiedade venha mais forte também. E agora a gente entra na parte mais importante do vídeo, né? Como que faz pra conseguir lidar com tudo isso? Primeiro, você tem que ter em mente que nem tudo que você pensa é realidade. Quantas vezes você já pensou em alguma coisa e no final aquilo acabou nem acontecendo? Ou você pensou muito sobre algo e depois viu que aquilo não era verdade? O pensamento, ele não é a realidade e isso é uma coisa muito importante de ser lembrado. E não é porque aconteceu algo uma vez, que você teve uma experiência ruim com aquilo, que aquilo vai se repetir. E aí é que tá o problema e a dificuldade de lidar com esses pensamentos. Porque a gente acha que o que a gente pensa é verdade. Se eu pensei, aquilo vai acontecer. E por isso que é muito importante lembrar, né? Pensamentos não são fatos, não são coisas que certamente vão acontecer. Você precisa aprender a questionar esses pensamentos para conseguir ter uma relação um pouco mais racional com os teus pensamentos. Então, como que a gente faz essa coisa aí de questionar, né? Como que eu vou questionar um pensamento? A primeira coisa é isso que eu falei. Não tomar um pensamento como verdade. Não assumir que a primeira coisa que pensamos vai acontecer. Muitas vezes nós temos distorções cognitivas, que é um termo da psicologia aí, mas traduzindo isso, basicamente, é quando a gente interpreta alguma coisa de uma forma errada. Então é aquela interpretação que não tá muito certa sobre a situação, mas a gente acredita muito naquilo. E isso acontece muito e muitas vezes sem a gente perceber. Por exemplo, a gente tem um pequeno pedacinho de informação e começa a criar interpretações sobre aquilo. Por exemplo, uma pessoa te olha de uma forma e você começa a interpretar isso. Então você olha pra pessoa e pensa, ah, eu acho que ela não tá gostando muito de mim. Será que eu falei alguma coisa errada nessa conversa aqui? Então você começa a interpretar aquela situação sem saber se aquilo é verdade ou não. Então aí é que tá um tipo de distorção cognitiva. Se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre essas distorções, é só comentar aqui nesse vídeo pra eu saber que tu tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então agora vamos pra parte prática, como conseguir questionar esses pensamentos. A gente consegue isso através de perguntas. A gente vai perguntando várias coisas e vai conseguindo racionalizar um pouquinho mais aí. Então anota aqui algumas perguntas que eu vou te fazer. Então tu teve um pensamento que tá te causando ansiedade. A primeira coisa que tu precisa pensar, o que aconteceu? Por que eu tô me sentindo assim? Tentar identificar aí, né, se tem alguma coisa que tá influenciando esse pensamento. Tem a possibilidade de eu estar interpretando isso de uma forma errada? Então tem alguma chance de que isso seja algum tipo de distorção, um erro de interpretação que eu não tô conseguindo perceber? Já teve alguma situação que eu pensei algo parecido e aquilo acabou não acontecendo? Ou então alguma coisa provou que eu tava errada sobre aquilo? O questionar é muito se exercitar e fazer perguntas. E é fazendo perguntas que tu vai conseguir sair um pouquinho do emocional, né, que é quando a ansiedade tá muito alta ali, tu fica agindo a partir da emoção e tu vai um pouco mais pro racional. Tu consegue avaliar a situação e ver se faz sentido aquilo. E isso é um exercício que a gente faz diariamente. A gente não consegue impedir que um pensamento apareça, mas a gente consegue lidar melhor com ele. E isso se dá através desse questionamento, de não aceitar tudo como verdade, de ter esse pensamento crítico aí e não ser tomado completamente pelas emoções. Então, tem sim como lidar melhor com esses pensamentos aí. A gente consegue mudar a forma que a gente lida com eles. E só vai precisar de um pouquinho do esforço nosso aí de ter essa forma de questionar as coisas. Então, eu espero que eu tenha respondido essa pergunta aí. Se tu quer colaborar, trazer tua pergunta aqui, né? Se tu quer que eu responda ela em vídeo, é só me mandar lá no meu Instagram, que é Michelle Pereira Psi, que por lá eu costumo interagir bastante com as pessoas aí e responder várias perguntas.
Então eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou dele, é só deixar uma curtida aí, né? Compartilhar ele com alguém que tu acha que vai se interessar por esse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo.